Ainda com o exemplo aqui do capítulo 10, nós temos o exemplo dos VHS e DVDs. Na minha versão aqui está na página 365, 366, tá? Dê uma olhada lá. Os monopolistas precisam ter uma boa ideia da demanda. Se não tem uma boa ideia da demanda, eles ficam em dúvida em como precificar o seu ativo, tá? Foi o que aconteceu no caso dos VHS antigos, porque o que acontecia? Os VHS antigos, eles eram vendidos para o consumidor final, mas eram também vendidos para as locadoras, tudo bem? Logicamente, o preço de locadora era muito maior do que o preço de consumidor final, porque a locadora ia emprestar aquele vídeo para muita gente, ia fazer bastante lucro em cima de uma fita de VHS, tá? E quando você vendia para o consumidor final, se você colocasse um preço muito alto, você não atingia muitos consumidores. Então, as empresas, não é exatamente um monopólio, mas um oligopólio aqui, ficavam tentando acertar qual o preço das fitas VHS. Então veja a tabela no livro, eu vou projetar na tela aqui depois e colocar nesse slide. Os filmes de VHS, filmes famosos e conhecidos, eles tinham uma variância de preço maior do que os filmes em DVD. Tá? Depois no DVD se convergiu. No DVD as firmas priorizaram muito mais o consumidor final. E aí esse preço ficou em torno de 20 a 30 dólares. Tudo bem? Então teve uma convergência ali de que o preço ótimo para as firmas produtoras era de 20 a 30, porque aí não estavam mais vendendo para as locadoras. Mas repare que 20 a 30 é um preço muito, muito maior do custo marginal de se produzir CDs e DVDs, tá? O custo marginal de CDs e DVDs está muito mais perto dos produtores clandestinos, né? Os chamados produtores piratas têm um custo marginal de produzir isso, um preço de venda disso muito mais perto do custo marginal, tá ok? Então, para o último exemplo é o caso da Microsoft, ficou famoso também, né? A Microsoft, nos anos 90, dominou o mercado de sistemas operacionais, né? O Windows, né? Então, o Windows estava presente em mais de 90% dos computadores. Chegou a ser maior do que isso, né? Então, dominou uma fração muito grande do mercado. E a questão da Microsoft aqui era sobre a aplicação daquela lei que nós vimos, de lei antitrust ou não, tá? E o caso que ficou famoso foi o da Microsoft versus Netscape, tudo bem? Netscape era um antigo navegador logo no começo da internet, lá nos meados dos anos 90, era um dos navegadores mais baixados e instalados no browser, né, para você navegar, tudo bem? Só que aí a Microsoft começou a colocar o navegador dela, né, o Internet Explorer, junto com o sistema, além das outras coisas que a Microsoft já colocava junto com o sistema. Então você vinha com um computador com o sistema Windows, nisso a Microsoft distribuía várias outras coisas dela. Tá? Algumas coisas ela cobrava à parte, tipo o Office, né, que é um pacote de softwares para fazer várias coisas, né, que a gente usa até hoje. Vinha à parte, você podia comprar ou não, tá? Mas outros programas ela colocava internamente, tá? E já ia dentro do sistema, não sei se desde o Windows 95, talvez desde o Windows 95, vou pôr a imagem dele aí também, e o Internet Explorer já estava lá. Como ela era dominante no mercado e já colocava o navegador dela, né, a Netscape entrou com um processo que isso burlava as leis da concorrência norte-americana e era uma competição desleal com ela, Netscape, tá ok? O processo se arrastou por anos, foi desde o meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, acho que até final da primeira década dos anos 2000, tinha processo correndo contra a Microsoft nesse processo de Microsoft versus Netscape. A Microsoft perdeu algumas etapas, ganhou outras, acabou entrando em um acordo milionário para compensar os donos da Netscape, que também não se vê mais, né? A Netscape acabou realmente sendo um navegador não muito usado, e naquela época acho que eles cobravam um pouquinho pelo Netscape para a pessoa instalar, tá?
tá? Era uma quantidade baixa, mas era cobrado. Repare também que talvez por isso que o Internet Explorer nunca foi um bom navegador, né? Tem até as piadas com o Internet Explorer, os memes na internet, né? Mostrando como o Internet Explorer tinha umas desvantagens. Eu acho que a Microsoft pode ter deixado de investir no Internet Explorer justamente por causa desse processo que ela corria na justiça contra o Netscape. Então, deixou de investir. Outro que ela levou na Europa foi o Windows Media Player, né? Que era o tocador de mídia do Windows, né? Então, na Europa também teve um processo contra a Microsoft por ela colocar o Windows Media Player junto com os seus sistemas operacionais, tá? E talvez por isso também que o Windows Media Player, que era um dos melhores no começo dessa questão da internet, foi ficando defasado, foi ficando ruim e teve também pouco investimento da Microsoft nesse aplicativo, nesse software, tá? De certa forma tem que ver, né? Os consumidores eram livres para baixar outros programas, né? Mas a empresa usava o seu poder para vender outros produtos, né? Vender entre aspas, às vezes colocava até de graça, outros produtos no mesmo pacote. A gente vai ver venda casada na aula que vem e vai ficar mais claro esse exemplo aqui, tá ok? Então é isso, esse é o fim da aula 3.5, vejo vocês na aula 4, onde nós vamos falar um pouco mais de poder de monopólio e um assunto bem interessante que é poder de marcação de preços, tá? Ou também chamada discriminação de preços, tá ok? Então vejo vocês lá, até a próxima aula. Tchau, tchau.